Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube. Hoje falaremos acerca de migração. Antes, um aviso: se você curte o nosso canal aqui, não se esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Há muita gente relatando que estava inscrito no canal, mas infelizmente o YouTube por algum motivo cancelou a inscrição. Então verifique se você realmente está inscrito aqui no canal. E claro, se você curtir o vídeo, não se esqueça também de deixar o seu like e também nos comentários aqui trazer alguma informação importante, trazer a sua consideração e também falar para a gente acerca dos próximos assuntos que você quer que eu traga aqui para o nosso canal. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Falaremos hoje sobre imigração. Para falar de imigração, a gente tem de entender a diferença entre imigração com a letra I e emigração com a letra E. Imigração diz respeito à chegada de pessoas no local em que você se encontra. Quer dizer que, para diferenciar esses dois caras, vai depender do local em que você está, é exatamente isso. Enquanto imigração é a chegada, emigração com a letra E é a saída de pessoas do local em que você se encontra. Essa diferença hoje, ela não é tão relevante, por exemplo, para as provas discursivas, uma vez que a gente trata genericamente essas duas coisas como migração. Então, genericamente, a gente pode falar migração se referindo a estes dois termos, mas você já sabe a diferença técnica. Daí a gente tem um conceito de migração. Migração tem a ver com a mobilidade espacial de pessoas. É quando pessoas se deslocam de uma região para outra, de um país para outro, ou ainda de um estado para outro, ou ainda de um domicílio para outro, quando a pessoa faz uma mudança. A migração internacional, ela é uma das formas mais conhecidas e é o que você vê constantemente sendo noticiado aí nos meios de comunicação. É muito comum os meios de comunicação, os jornais, as revistas falarem sobre correntes migratórias de uma forma bem genérica. Normalmente ele se refere à migração internacional. Legal. Feitas essas considerações, a gente tem de detalhar alguns aspectos que envolvem aqui este cenário. Vamos falar especificamente agora das causas relacionadas à migração. A migração internacional, ela é a forma comumente abordada nos meios de comunicação. É muito comum que você veja notícias relacionadas a correntes migratórias. E esse tipo específico de migração representa um grande espelho da desigualdade social que a gente vive, né? Não só social, mas econômica também, que nós vemos escancaradas aí em nível planetário. Isso diz respeito realmente a um grande problema do século XXI. Todavia, a imigração não é uma coisa só desse século, ela ocorre há muitos anos. Ela pode ser forçada ou ainda natural. Forçada, como você se lembra, por exemplo, dos africanos, que foram escravizados em vários países, inclusive aqui no Brasil. E ela pode ser também natural. As pessoas naturalmente têm o desejo de se mudar para alguma outra região ou ainda para algum outro país. Vale considerar que há causas das mais variadas quanto à migração. A primeira coisa é a gente estabelecer o seguinte, que em regra uma pessoa ela vai migrar porque ela quer ter uma vida melhor, ela quer ter uma qualidade de vida melhor, ela quer buscar oportunidades de emprego, de estudo, coisas diferenciadas, quer realmente alguma coisa diferente para ela, muitas vezes uma coisa melhor. No entanto, a gente pode ter a migração em razão de vários outros aspectos, como por exemplo, desastres ambientais ou ainda guerras, crises econômicas, crises políticas, perseguições das mais variadas, perseguições políticas, perseguições também relacionadas a movimentos culturais. No entanto, a gente pode falar aqui também que o fator principal que acaba fomentando as migrações, incentivando as migrações, é o fator econômico. É o que a gente vê bastante. Há alguns países que costumam ser o destino principal, os destinos principais dos migrantes. Podemos ressaltar aqui o Canadá, os Estados Unidos, que são o país que mais recebem imigrantes no mundo. Podemos falar ainda do Japão, da Austrália e alguns países também da Europa, como por exemplo a França, o Reino Unido, entre outros. Por outro lado, as principais correntes migratórias costumam partir de países da América Latina, como Venezuela. O país que mais teve pessoas que migraram para outros países foi a Venezuela. Vale ressaltar ainda
países do continente africano, como por exemplo a própria Líbia, e também países do continente asiático. E aí a gente tem vários países, alguns desses países vivem tensões, vivem guerras, e outros são também assolados pelo terrorismo. E tudo isso acaba sendo causa para a migração. Nesse âmbito, há alguns países no globo que incentivam a imigração de pessoas. É o caso, por exemplo, do próprio Canadá. Muitas vezes esses países eles vivenciam uma mudança demográfica ou ainda eles querem contar com uma diversidade cultural diferenciada, querem contar também com pessoas para colaborar nos demais serviços, ou seja, elas querem incentivar a migração para terem mão de obra ou ainda para terem pessoas especializadas em determinados assuntos, em determinadas questões. Em contrapartida, a imigração também pode trazer consequências. Algumas delas, claro, são positivas e outras são negativas. Quanto às consequências positivas, a gente pode ter mais diversidade cultural, a gente pode ter novos negócios sendo abertos, um fomento aí relacionado a novas atividades, a economia do próprio país, uma mudança da base demográfica, entre vários outros fatores. Quanto aos aspectos negativos, aí a gente pode falar sobre uma série de coisas, depende do ponto de vista do país que perde pessoas ou ainda do país que recebe pessoas. Quanto ao país que recebe pessoas, algumas consequências são vistas, não quer dizer que sempre acontecem, mas são vistas em alguns países. É o caso, por exemplo, do aumento de fome que já foi registrado em alguns lugares, da saturação de alguns serviços, especialmente serviços relacionados à saúde, serviços de educação, serviços relacionados também ao acompanhamento das gestantes, que tem a ver com saúde, e há também fatores como, por exemplo, discriminação, racismo, xenofobia em relação às pessoas que chegaram a um novo país. Isso não quer dizer que isso ocorre em todos os países, mas infelizmente acaba ocorrendo em alguns países. Diante de tudo isso, você pode me perguntar se a migração é um problema ou não. O que a gente tem para falar é que vários países, eles foram compostos por bases de imigrantes. Eles foram literalmente construídos com uma base de imigrantes. É muito importante a questão que envolve a imigração, uma vez que a gente tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade religiosa, uma vez que a gente tem também algo que é fruto da globalização. A imigração, na verdade, ela pode ser uma coisa extremamente positiva. É muito comum que a gente veja um cenário de tragédia no processo de imigração. Quando a gente fala de imigração, a gente tem de falar também de tráfico humano de pessoas. É realmente um tipo de problema que contribui significativamente para o tráfico, literalmente, de corpos humanos. Quando a gente fala do tráfico de pessoas, a gente tem de lembrar aqui da exploração sexual de crianças, adolescentes, mulheres e até de homens em alguns casos. E a gente também lembra aqui da questão que envolve o trabalho escravo. Muitas pessoas são ludibriadas, são enganadas pelos coiotes ou ainda pelos aliciadores, pelos criminosos que vendem uma vida cheia de coisas positivas, uma vida de facilidades em um outro país, em uma outra região, e na verdade quando essas pessoas chegam ao seu destino, elas veem que é uma coisa totalmente diferente, são obrigadas a trabalhar e outras são obrigadas também a se prostituir. O tráfico humano, ele representa uma verdadeira afronta aos direitos humanos e ele é combatido por inúmeros países, inclusive pela própria ONU. A ONU, ela possui uma série de convenções, uma série de assembleias e de tratados também relacionados ao tráfico humano. O tráfico humano representa hoje um dos principais problemas para o mundo. Há soluções, então, para a gente melhorar a questão da migração? Evidentemente. Quando a gente fala de correntes migratórias, a gente tem de entender que, em regra, as pessoas vão mudar de um país para o outro. Por isso, é fundamental que a gente tenha acordos internacionais que sejam mais precisos, que tratem os migrantes com humanidade, que literalmente acolham de uma maneira a aceitar cada vez mais a diversidade, seja ela cultural, étnica, religiosa, política, entre outros aspectos. É interessante ainda notar que as nações mais ricas, especialmente essas que eu citei, que recebem muitos migrantes, elas de fato devem adotar um tipo de política mais flexível para recebimento dos imigrantes. E a gente tem de ter também uma legislação que deixe muito claro os direitos dos imigrantes, os deveres e também deveres e direitos de autoridades
quanto ao tratamento dos imigrantes. É realmente uma afronta aos direitos humanos a forma que alguns países costumam tratar os seus migrantes. É comum a gente ver cenas em que pessoas são mortas durante o processo de travessia, especialmente a travessia pelo mar, dado que a travessia terrestre ela tem ficado cada vez mais difícil. As pessoas cada vez mais são capturadas, o policiamento e monitoramento das regiões terrestres cada vez mais vem aumentando por parte das autoridades. E aí as pessoas escolhem o mar, como a gente vê, por exemplo, no Canal da Mancha, pessoas que acabam tentando migrar por uma embarcação que nem é preparada para isso. Dá uma olhada nessa imagem, 500 pessoas abarrotaram uma embarcação próximo à Itália, que vieram pelo Canal da Mancha. Algumas pessoas foram lesionadas, outras pessoas acabaram morrendo. É constante esse tipo de coisa. Sob esses argumentos, a gente pode finalizar que a imigração ela não deve ser vista como um problema, mas que ela pode ser vista como uma solução e deve ser tratada com humanidade. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!